Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa Rádio Catedral, FM 106.7. Sônia Nascimento aqui vos falando. Mais um domingo maravilhoso com o programa Viver Bem, gente. E aqui é o programa dos psicólogos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Veja, todos os domingos, a partir das 12 horas e 30 minutos, eu e mais um convidado que faz parte do time do programa Viver Bem, normalmente um psicólogo me acompanha aqui, né? Está aqui comigo nos estúdios da Rádio Catedral para abordarmos, para refletirmos os temas que são pedidos por vocês, ouvintes. Então, quero convidar a cada um de vocês anotar o nosso e-mail, o nosso WhatsApp e, se possível, colaborar com a gente sempre. Não abrimos mão da participação de vocês. Então, o nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. Nós temos um WhatsApp também, que é o 21 986852455. Vamos começar então. Hoje o tema foi pedido por alguns ouvintes. Gente, olha que curioso. E não foram ouvintes somente homens, masculinos, né? Não foi. Foram ouvintes também femininos, ouvintes mulheres também. Pediu, nos solicitou a falar do Novembro Azul. Estamos no mês de novembro, vim até de azul e o meu amigo psicólogo, doutor Luiz, também. Já vou apresentá-lo. Então, hoje o tema, gente, é o Novembro Azul. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. E aqui nos estúdios da Rádio Catedral, eu estou com ele, o psicólogo clínico Luiz Paulo, que é especialista na abordagem junguiana e também é paroquiano da Santo Antônio da Pavona. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, equipe da Rádio Catedral. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Que bom, mais uma vez. E o Luiz, gente, ele, além de tudo isso que eu falei, ele faz parte do time aqui do programa. É um excelente profissional, palestrante também, porque eu já acompanhei algumas palestras dele, né? E também faz parte do time do grupo dos psicólogos da Arquidiocese, que temos reuniões mensais, atualmente online. Todas as reuniões, graças ao bom Deus, tem a participação do Dom Antônio, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio, que é nosso pastor, é nosso pai espiritual, né, Luiz? Então, vamos falar de Novembro Azul, Luiz. Eu achei curioso que muitos ouvintes, mas muitas ouvintes também, né? Vocês falaram do Outubro Rosa e por que não o Novembro Azul? E quando a produção foi levantar, a quantidade de mulheres, de pessoas, né, do sexo feminino pedindo, foi muito curioso, bastante. Então, o que é o Novembro Azul? Esse é um tema muito importante, Sônia, porque se fala muito do Outubro Rosa, os cuidados com principalmente o câncer de mama, e o Novembro Azul ele veio como uma espécie de complementação desse movimento. Isso começou inicialmente em 2003 na Austrália, foi um movimento voltado principalmente para a prevenção do câncer de próstata. Novembro Azul. E chegou aqui ao Brasil com uma proposta um pouco mais abrangente, de não só cuidar da prevenção do câncer de próstata, mas também cuidar da saúde do homem de modo geral. Porque o homem, ele tem uma certa característica de não cuidar muito bem da sua saúde. Nós homens, nós temos infelizmente esse viés. Geralmente o homem só vai ao médico quando a coisa já está ficando feia. Está complicada. Né? Embora, e por que será isso, hein, Luiz? Olha, talvez seja por aquele olhar do homem de sempre estar se colocando como o protetor, sempre o forte. Sim. E a gente acaba não tendo muita, vamos dizer assim, muita tendência a aceitar nossas fragilidades. Sim.
Então, casos a serem trabalhados, a questão da conscientização do homem, né? Trabalhado até em psicoterapia por nós, Sim, psicólogos, com porque certeza. há realmente essa influência, né? A dimensão social, uma influência quando o inconsciente coletivo afeta a toda uma sociedade, claro, mas afeta o homem quando lá atrás ele, quando criança, pode ter escutado assim: homem não chora, o homem é forte, o homem tem que trabalhar, enfim, uma série de questões, né, de cunho social que pode afetar essa psique, né, essa compreensão, essa distorção, porque o homem tem que cuidar da saúde, sim. Então, o Novembro Azul, como você traz, Luiz, é uma campanha de conscientização, é isso, né? Perfeito. E foi iniciada Na Austrália, em 2003. Austrália, olha. Ou seja, E já temos quase 17 anos. Sim, que bacana. E diz respeito às doenças masculinas, mas com ênfase, na verdade, pelo que eu compreendi, né? Com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce Do câncer de do próstata. câncer de próstata. Isso Bem mesmo. interessante. Porque será que se pediu esse tema, foi pedido, acredito que também tenha sido pela questão do Outubro Rosa, né? Essa conscientização da mulher, e agora o Novembro Azul. Fazer terapia é coisa de homem, Luiz Paulo? Primeira Olha, pergunta. Esse é outro tabu que está sendo quebrado, eu acredito, porque os homens têm procurado a psicoterapia por diversos motivos e também eu vejo como uma mudança cultural. Antes nós tínhamos, até mesmo na época de Freud, né, as mulheres que iam Sim. se tratar com Freud por causa das histerias e tudo mais. E, de uma certa forma, hoje o homem se torna mais consciente de que ele precisa buscar esse equilíbrio mental, precisa buscar esse equilíbrio como um todo, né? E a gente torce para que essa cultura também chegue à questão física, biológica, que a gente cuide mais da nossa saúde. O problema talvez seja que a gente sempre foi cuidado pelas mulheres. Exato, eu estava pensando sobre isso. Nascemos assim e A mãe passamos é a que vida inteira cuida, assim, né? A mãe é que marca o médico. Exatamente. E aí o homem acaba não tendo esse cuidado. E uma coisa interessante, Sônia, se você observar, o homem, na verdade, ele não sabe se cuidar. Ele não sabe. Então fala um pouquinho sobre Olha, isso. se você parar para pensar, a quantidade de viúvas, por exemplo, que nós conhecemos morando sozinhas, vivendo sozinhas. Sim. E quantos viúvos você conhece morando sozinho? Poucos, né? Poucos. Por uma questão também cultural, mas uma questão que a gente sabe que é fundamental. O homem sem a mulher, ele não sobrevive. Viva nós mulheres, Viva as mas mulheres. viva os homens também. Então, essa pergunta que nos chegou, né? Fazer terapia é coisa de homem? Até complementando, gostei das suas colocações, Luiz, porque você abre, né, para que haja uma reflexão, haja de fato uma conscientização aos homens que nos escutam agora, a toda uma sociedade, e também nós mulheres que temos de nossos filhos, né, para poder ter esse, digamos, esse trabalho, essa orientação de conscientização desde menino, para que haja realmente uma mudança comportamental, que eu acredito que seja isso que você esteja pontuando, porque a quantidade de viúvos, homem menor, porque talvez não busquem tanto cuidado com a sua saúde, e isso vem caindo, né? Graças a Deus. Então eu diria que fazer terapia é coisa de homem, sim, gente, é coisa de gente, né? Perfeito. Homem ou mulher. Graças a Deus temos muitos psicólogos homens e também pacientes homens. Acredito que você acompanhe bastante. Ainda Sim. que o público maior seja feminino, de fato. Enquanto você falava, eu fui lá, assim, pensei no meu consultório e realmente a maior quantidade, mais consciente, digamos, é um público feminino para buscar a psicoterapia. Tem uma pergunta que chegou de um ouvinte de Botafogo, ouvinte Sebastião, de Botafogo. Ele diz assim: em caso de diagnóstico de uma doença como câncer,
qual a importância do processo de psicoterapia. Muito importante isso, muito porque interessante. o câncer é uma doença que assusta, provoca muito medo, por ser uma doença com um certo índice de mortalidade, né? E, de certo modo, isso fragiliza demais a pessoa que está acometida do câncer, seja homem ou mulher. Mas no caso do homem, ele se sente impotente, se sente fragilizado e com uma dificuldade muito grande de lidar com essa questão. E aí, nesse ponto, eu acho que o apoio psicológico ele é fundamental, não só para o enfrentamento da doença, mas principalmente para que essa pessoa possa elaborar toda essa sua condição, e isso também acaba ajudando no tratamento. Porque Sim. A partir do momento que você está bem, que você está pelo menos equilibrado psicologicamente, todo o seu organismo, nós somos seres holísticos, somos seres integrais, né? Então todo o seu organismo também vai caminhar nessa direção. Interessante essa sua colocação. A produção já nos sinaliza, né, que precisaremos entrar no intervalozinho. E para complementar a sua colocação, eu diria a esse ouvinte e essa pergunta, né, em caso de diagnóstico de uma doença como câncer, qual a importância do processo de psicoterapia? Eu acho que, do meu ponto de vista, assim como você, é fundamental, né? Sim. E talvez merecêssemos também pensar, o que me bate agora, né, a refletir sobre o empoderamento masculino, que fala de uma consciência, que fala do domínio sobre um determinado assunto. E psicologicamente falando, podemos dizer que a pessoa empoderada, né, seja homem, seja mulher, ela ganha maior liberdade. E esse empoderamento, de certa forma, né, nós trabalhamos clinicamente, não é, Luiz? Sim, e isso vai refletir, como eu falei, diretamente na forma como você trata essa doença ou qualquer uma outra doença. A partir do momento que você tem ali um ser humano mais integrado, mais empoderado, e todo o contexto do seu tratamento ele também vai ser empoderado diretamente. Perfeito, Luiz. Gente, aqui esse bate-papo está maravilhoso, uma pena que precisamos entrar no intervalo, mas eu convido a todos vocês aí nesse domingo abençoadamente maravilhoso. Aguarde um minutinho que voltaremos já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa Rádio Catedral FM 106.7. Gente, eu sempre me refiro assim, nossa rádio. Eu convido a todos vocês, ouvintes da rádio, amigos da rádio, quando puderem, dê uma passadinha aqui. Essa sintonia, eu diria, essa energia, esse clima, ao chegar na rádio, a gente sente que é nossa. De fato, somos muito bem acolhidos nesse ambiente tão abençoado que é a nossa amada Rádio Catedral 106.7 FM. Então, você que está aí no seu almoço, no seu trabalho, nesse domingo maravilhoso, que se tiver oportunidade, dê uma passadinha aqui e venha nos conhecer a nossa Rádio Catedral. É maravilhoso estar aqui. Mas voltando aqui ao programa Viver Bem, o programa do Grupo dos Psicólogos da Arquidiocese do Rio, estão chegando muitas perguntas para o doutor Luiz Paulo, ele que é paroquiano da paróquia Santo Antônio da Pavuna, psicólogo clínico, especialista na abordagem junguiana. Daqui a um pouco ele vai dar o contato e vai dizer aonde é o consultório dele. Então, perguntas. Mais uma, Luiz. Em caso... Não, essa já foi do ouvinte Sebastião. Agora tem uma pergunta que a produção encaminhou, que é: você tem que ser forte. Homem não chora. Homem não tem medo de nada. São algumas das frases que os homens costumam ouvir durante a infância. Até refletimos um pouquinho, né, Luiz, sobre isso. A pergunta é: o que a psicologia pode dizer sobre isso, Luiz?
Nós temos uma cultura que traz um comportamento humano, principalmente o comportamento do homem, dentro de determinados padrões. Então, como você bem colocou, desde a infância, o homem é criado para ser o forte, para não chorar, para não manifestar suas emoções. E isso acaba, depois à frente, trazendo uma série de consequências. Como eu falei, por exemplo, do homem que não se cuida, ele não se cuida também muito por conta desse reflexo, desse comportamento adquirido, né? Não vamos admitir que estamos doentes, porque isso é sinal de enfraquecimento. Não vamos admitir que temos uma dificuldade com determinada questão, porque isso significa que estou fragilizado. Quando na verdade não é isso. O homem ele tem que principalmente ter consciência de que ele é um ser sensível, um ser emotivo, e que essas emoções e essas fragilidades elas têm que ser trabalhadas. Isso explica também essa questão de quase não termos homens nas psicoterapias, né? Mas aqueles que procuram, que querem um crescimento pessoal, emocional, psicológico, eles sabem da importância de você lidar com essas questões e entender que nós somos criados para sermos fortes e vamos ser fortes e mais fortes ainda na medida em que podemos nos conscientizar das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Isso afeta também, né, da forma como você está colocando, na verdade é esse inconsciente coletivo, né, social, que traz ao homem uma armadura, como se ele não fosse um ser, como você colocou, né, um ser. E isso acaba permeando o inconsciente masculino e esse homem ele se torna mais resistente. Mas o que nós estamos falando aqui é lembrando que um ser homem é um ser pessoa. E um ser pessoa tem sensibilidade, tem medos, tem fragilidades, né? Então Exatamente. É preciso trazer de fato essa consciência ao masculino, ao homem, a todos nós, na verdade. A gente poderia dizer, Sônia, que justamente essa consciência da nossa fragilidade, da nossa integralidade como ser humano, é que faz com que a gente tenha e encontre o sentido da vida. Sim, de A fato. vida só faz sentido quando nós encontramos o nosso ponto de equilíbrio, quando nós procuramos encontrar a nossa verdadeira essência. Sim, verdade. E tem muito a ver com a dimensão da espiritualidade, porque o ser humano ele é biopsíquico, social, mas é espiritual, essencialmente espiritual para ser pessoa. Quando falamos de espiritual, não estamos falando de uma religião, mas sim daquela dimensão noética, a dimensão da espiritualidade, onde a religião está ali também, né? Perfeito. Então, você poderia falar, Luiz, algo assim, não está aqui, não foi uma pergunta direta, mas creio que seria muito bom você, enquanto profissional que acompanha diversos homens na clínica, pessoas, falar sobre os fatores de risco. Sim. Muito importante, né? isso. A gente tem que considerar, Sônia, que existem fatores de riscos para o câncer de próstata. Um deles, inclusive, é um histórico familiar. Se você já tem na sua família casos de câncer de próstata, é importante que você dê uma importância maior ainda, tenha uma atenção maior ainda a essa questão. Os homens, principalmente depois dos 45 anos, ficam extremamente suscetíveis a essa possibilidade de ter o câncer de próstata. Por isso que é importante termos sempre a consciência de fazermos nossos exames anualmente, fazermos esse acompanhamento. Outra coisa que também é um fator de risco, né? Os homens negros costumam ter muito mais propensão ao câncer de próstata. Que curioso, isso eu não sabia. Interessante. O mesmo acontece com a diabetes. Também é outro fator que a raça negra fica mais suscetível. Há estudos da medicina, né? Mas, claro, nós psicólogos também precisamos acompanhar esses dados também. Sim, né? Com certeza. Então, há estudos que comprovam que a raça negra né, tem uma maior probabilidade. Sim. E aí é importante que nós estejamos sempre atentos a isso. E uma coisa que eu costumo fazer, que eu acho que é importante,
aproveitar, já que vamos fazer essa prevenção, esse cuidado, por que não fazemos uma coisa mais abrangente e vamos fazer um check-up, ver como é que está o nosso organismo como um todo, né? Sim, Acho olha, que é um momento importante. orientação do psicólogo clínico, Dr. Luiz Paulo, e é preciso, né, claro, nossos ouvintes têm homens e mulheres, então é preciso tomar essa consciência, lembrar aos nossos maridos, noivos, namorados, dessa conscientização também, né, Luiz? Sim, eu acho importante essa participação feminina, já que nós dissemos aqui que são as mulheres que cuidam dos homens, né? Não que isso seja uma imposição, Sim, mas faz parte desse relacionamento onde um cuida do outro. Sim, e é muito interessante, né, também nós que possamos, de certa forma, orientar aos homens ou inspirar os homens que busquem também a psicoterapia. Sim. Né? Esse tratamento, né, esse acompanhamento com um profissional da mente humana, né, da saúde mental, traz ao homem não apenas o empoderamento, o autoconhecimento, mas também possibilita ao homem, pessoa humana, expressar suas emoções com um profissional e ser orientado, de fato, ser acolhido, ser orientado. Porque o homem, ele é uma pessoa. Em consequência a isto, tem medos, angústias e tudo isso faz com que este ser também entre num desgaste emocional. Perfeito. Isso ajuda, inclusive, Sônia, a quebrar alguns paradigmas. Sim. Do tipo do homem não chora, o homem não pode demonstrar fragilidades. E quando a gente tem a oportunidade de revisitar esses conceitos dentro de um processo psicoterapêutico, nós abrimos uma possibilidade de sermos justamente esses seres mais integrais, onde Sim. nós podemos fazer frente com as nossas fragilidades, vamos realmente nos empoderar. Por isso que é importante que o homem também tenha essa preocupação com sua saúde mental e busque profissionais da área de saúde mental para buscar este equilíbrio emocional, psicológico. Perfeito, Luiz. E tem mais uma pergunta de uma ouvinte que não quis se identificar. Ela coloca aqui, ó, o psicólogo Luiz Paulo. Nesta hora, na hora deve ser enfim, nesta hora, o gênero, o sexo do profissional psicólogo é importante? Seria importante ser homem para atender homem ou mulher para atender mulher? Interessante, uma Sim. pergunta muito interessante, porque algumas pessoas que buscam a psicoterapia, elas às vezes apontam a preferência por serem atendidas por um psicólogo homem ou um psicólogo mulher. E eu vejo uma questão pessoal nisso, mas eu acho que as pessoas também devem buscar o psicólogo ou a psicóloga pelo profissional que essa pessoa representa. Embora essa questão do gênero também interfira, de uma certa forma, na condução da psicoterapia. Mas eu tenho tantos pacientes, homens como mulheres, e quando a gente encontra esse tipo de situação, eu acho até interessante. Sim. Porque é uma forma de você desafiar um conceito, um pré-conceito com relação ao gênero do profissional que está te atendendo. Ou eu diria até, ao invés de desafiar, a desconstruir o preconceito, Perfeito. Ajuda a desconstrução. Exatamente. E uma ressignificação de fato daquela compreensão equivocada quanto ao ser homem ou mulher ou profissional, né? Mas até, enquanto você fala, eu reli aqui a pergunta da ouvinte que não quis se identificar, achei muito interessante, quero agradecer, ela certamente está nos ouvindo, né? Mas eu achei também interessante essa pergunta, porque eu remeti a mim mesma como pessoa. Tem profissionais, por exemplo, a saúde ginecológica da mulher, eu
sou uma mulher de 60 anos, mas a médica que me acompanha tem mais de 40 anos. Tá? Que estou, ou seja, o que eu quis dizer, e eu acredito que seja a ver com a pergunta, é aonde nós nos sentimos mais confortáveis. Sim. Né? Então, é possível que haja um desconforto, né, que a pessoa queira falar sobre câncer de próstata, não como uma mulher, não vou falar lá, não vou escolher a psicóloga Sônia Nascimento, eu vou escolher o psicólogo Luiz Paulo, porque eu vou me sentir mais confortável. Então, talvez seja isso, mas, claro, convém refletir sobre suas palavras, porque nós somos profissionais imparciais. Isso serve até para mim, porque eu lembrei agora, né? Lembrei agora como eu escolhi essa profissional que eu acompanho, ela me acompanha há uns 40 anos, né? Tem mais tempo do que o meu tempo de casado. Então talvez seja isso. Algo mais que você queira colocar? Eu acho interessante quando você aborda essa questão do gênero, porque isso a gente faz de forma consciente para todos os profissionais. Sim. E realmente existem algumas questões que a pessoa se sente muito mais à vontade quando está falando com alguém do mesmo sexo que ela. Mas isso não é regra geral. Sim. E como você bem colocou, é importante que a gente esteja preparado, pronto e disposto a desconstruir esse tipo de visão. E até porque eu acho que esses desafios surgem justamente para que a gente possa obter o nosso crescimento pessoal. É verdade. Luiz Paulo, doutor Luiz Paulo, a produção já sinalizou que nosso programa terminou, mas como passa rápido. Então eu quero lhe agradecer, muitas participações aqui, não deu tempo, de fato, de passar algumas perguntas, mas convido a todos os nossos ouvintes a continuar colaborando com a gente. E a você, Luiz, nosso agradecimento, e eu peço que você se despeça deixando seu contato, né? E já recebe o nosso convite para voltar no próximo domingo. Muito agradecido a você, a equipe da Rádio Catedral. Eu estou disponível para atendimentos online e presenciais na Praça Sans Pena. E o meu telefone de contato é 96801 5830. E terei muito prazer de estar recebendo aqueles que estiverem interessados em buscar esse crescimento pessoal. Sim, parabéns, e eu quero deixar uma gotinha para a reflexão da semana. Há o Novembro Azul, há o Outubro Rosa, há o Setembro Amarelo. Mas sabemos também, gente, que para se viver bem a vida que a gente tem, é preciso ter a certeza de que a vida tem sempre a cor que a gente pinta. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.